Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de Missões e professor na Escola Bíblica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil. Sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 13. A velhice de Davi. Lemos em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Precisamos compreender que a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Quantas são as pessoas que, ao longo da caminhada cristã, hoje, já com a terceira idade, sentem-se cansados, desanimados e sem autoestima. Isso não significa falta de espiritualidade ou ausência de comunhão com Deus, mas mostra que o envelhecimento é uma fase natural da vida que pode ser vivida de maneira saudável. Nesse sentido, o objetivo dessa lição é afirmar que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Logo, podemos ter o olhar alterado sobre a velhice, vivendo-a de modo que glorifique a Deus e alegre o coração. Nada de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade, de experiências. Por isso que no hebraico é definida como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Na velhice darão ainda frutos, na velhice serão cheios de seiva, na velhice serão cheios de verdor. A velhice pode ser boa ou ruim, isso depende da forma como vivemos cada fase de nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis, mas pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor que o chamara desde a sua tenra idade ou sua meninice. Ponto número 1. Uma visão geral sobre a velhice. Dentro desta visão, nós temos primeiro concepções antigas e modernas, concepção bíblica,
para analisar. Vamos começar pelas concepções antigas e modernas, porque há 2.500 anos, o filósofo egípcio Ptah-hotep descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Já o poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos, antes relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimentos. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem-se veiculado nos meios de comunicação o descaso com que muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado, gerando ingratidão e desrespeito. Por isso, a igreja deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. 2. Concepção bíblica. A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando à idade de 969 anos. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas, como Isaac, que não enxergava mais. Barzilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava mais por finas iguarias. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas na velhice. O primeiro é Moisés, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. É dito que seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o vigor. Em seguida, Caleb, com a idade de 84 anos, falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali, e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois dessa forma poderá ser encarada com maturidade, longe de qualquer estereótipo. Portanto, vamos viver uma vida em Deus, e Deus nos dará a longevidade. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra que te dá o Senhor teu Deus. Logo, a perspectiva bíblica a respeito da velhice é positiva, pois a mostra como algo natural e dadivoso. Ponto número 2. Problemas na velhice de Davi. Aqui, quando se trata de problemas na velhice de Davi, nós temos
quatro pontos a analisar, a saber, a velhice de Davi, enfrentando mais um filho rebelde, constituindo Salomão como rei, as palavras de Davi a Salomão e sua morte. Então começaremos pela velhice de Davi, aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 4, que descreve alguns problemas que atingiram Davi na velhice. Ali se esclarece que a velhice não poupa ninguém por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e das causas naturais. Com aproximadamente 70 anos, as forças e a saúde de Davi já tinham definhados. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Davi é o exemplo de como começa o declínio da vida, conforme expõe Eclesiastes no capítulo 12 e versículo 1 a versículo 7. Portanto, aproveitemos bem a adolescência e a juventude na presença de Deus. Consagremos nossas forças e todo o nosso vigor ao Senhor Jesus Cristo. 2. Enfrentando mais um filho rebelde. Aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 15, percebemos novamente o texto reforça a velhice de Davi. Estando ele doente e sem força, Adonias aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Ele tem quase os mesmos traços de Absalão, é formoso de aparência e exalta a si mesmo, dizendo: eu reinarei. Apresenta-se ao público com características da realeza, com carros, cavaleiros e pessoas que corriam adiante dele, ao contrário de Absalão, que sofria oposição de seu pai. Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu plano de reinar, pois fora criado sem quaisquer discriminação e bem disciplinado. Daí a expressão nunca seu pai o tinha contrariado. Adonias representa aqueles que querem ser líderes segundo a sua própria vontade, que exaltam a si mesmos, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a própria vida. 3. Constituindo Salomão como rei. Agora podemos perceber que já no seu leito de morte, Davi, doente e velho, teve de atuar firmemente para constituir Salomão como rei. Ele chama Zadok, Natã e Benaia e passa-lhes as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei, a unção e o anúncio público. A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em sua mula, sobre a qual somente o rei andava. Ele foi escoltado até Gion, em direção ao vale de Cedron. A unção foi feita por Zadok com óleo do tabernáculo perante todo o povo. A cerimônia feita para a coroação de Salomão recebia a ratificação divina. Somente a partir disso é que Salomão poderia assumir o trono. 4. As palavras de Davi a Salomão e sua morte. Aqui percebemos
que Davi tem consciência de que vai morrer. É isso o que se constata em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4. Nessa hora, brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus, do Deus de Israel. O reino tinha que ser bem direcionado e o rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor, guardar os mandamentos divinos, atentar para os decretos e juízos do Senhor, nosso Deus. Logo, na velhice, Davi, ele presenciou mais uma revolta de um filho, a saber, Adonias. Que situação! Ponto número 3. As palavras finais de Davi em sua velhice. Aqui poderemos analisar 2 pontos. O primeiro é o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 a 7, são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ser-lhe e ter-lhe fortalecido e favorecido em tudo, e menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito dele. Mas o seu crescimento veio do Deus de Israel. Reconhecer nossa fragilidade é o caminho para Deus usar-nos sem nunca pensarmos ser alguma coisa. No Novo Testamento, Paulo era usado por Deus, mas tinha consciência de sua humanidade. 2. O Davi inspirado. Aqui percebemos que Davi esclarece que as palavras que pronunciará têm sua fonte em Deus. Ele deixa claro nos versículos 2, 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim, porque tinha consciência de que havia falhado. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto, de modo que esse justo rei irá sair de sua própria casa. Referia-se ele profeticamente à chegada do Messias, a chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, aqui o autor sagrado registra
a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais para acordar na eternidade com Deus. Ele estaria para sempre com o Senhor. Logo, em sua velhice, Davi reconheceu a ação de Deus e diz palavras divinamente inspiradas, porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia fala nos atos heróicos de Davi, mas não esconde seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retomar ao que ungira como rei de Israel. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E dessa forma, o amado rei finda sua vida envelhecendo, no entanto, enaltecendo e reconhecendo e exaltando e elogiando e glorificando o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado. E quero agradecer a todos que participaram da nossa Escola Bíblica Especial durante este ano de 2019. Desejo a todos um feliz ano novo, um próspero ano novo, e que, em nome de Jesus, vamos continuar juntos aprendendo do Senhor para a glória de Deus no ano de 2020, em nome de Jesus Cristo.